Uma boa noite a todos. Sintam-se todos acolhidos nesta casa de fé, de amor, de esperança. Que a boa energia aqui da Casa Espírita esteja com vocês, assim como com as pessoas que nos assistem através da TV Seara do Mestre. Nosso tema, então, da noite: como lidar com os aborrecimentos. Com certeza um grande desafio para todos nós. Foi orientado a nós o Livro dos Espíritos, questão 920 e as questões seguintes, questão 933 até a questão 937. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, capítulo 10, no capítulo 9 falando sobre a paciência, e no capítulo 10 falando sobre o perdão das ofensas. Então, está ali nessas obras básicas, para depois em casa vocês poderem ler com tranquilidade. Bom, vamos iniciar então entendendo um pouquinho o que é esse tal de aborrecimento que nós temos que aprender a lidar. Se a gente pegar o significado de aborrecimento, nós vamos ter assim: que aborrecimento é o ato ou efeito de aborrecer. Contrariedade, descontentamento, mau humor, zanga, cólera. Alguns sinônimos: agastamento, enfado, maçada, tédio. Eu ainda peguei algumas palavras, algumas frases, melhor dizendo, de alguns pensadores, onde pessoas da nossa humanidade ao longo dos séculos, ao longo dos anos, pensaram frases sobre o aborrecimento. O que queria dizer para essas pessoas o aborrecimento? Então nós temos uma primeira frase que diz assim: toda a educação se reduz a estes dois ensinamentos: aprender a suportar a injustiça e aprender a suportar o aborrecimento. Essa é uma frase de Ferdinando Galiani. Uma outra frase diz assim: aquele que conhece a arte de viver consigo próprio ignora o aborrecimento. Uma frase de Erasmo de Roterdã. Uma outra frase sobre o aborrecimento diz assim: ficar aborrecido dá menos trabalho do que tomar uma atitude para acabar com o aborrecimento. Todo mundo quer salvar o mundo. Ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Uma frase de P.J. O'Rourke. Uma outra frase sobre o aborrecimento diz assim: esta dificuldade de existir que se chama aborrecimento. De Mine de Byron. E por último eu trago uma frase que diz assim: quem não dispõe de reservas em si próprio é assaltado pelo aborrecimento, que o espreita e em breve o dominará. Uma frase de Emily Auguste Chartier. Então, muitas outras frases vocês podem achar ainda simplesmente colocando como eu fiz. Coloca lá no Google, clica em aborrecimento e vai vir inúmeras frases. São cada uma melhor que a outra falando sobre aborrecimento. Eu peguei essas justamente para nortear o que nós vamos conversar na noite de hoje. Porque na primeira frase já nos diz assim, que lidar com os aborrecimentos é uma questão de educação. Que a gente tem que estar educado para saber lidar com o aborrecimento. Os aborrecimentos nós não temos como evitar. Eles vão vir. Engana-se o ser que quer transitar pela terra sem passar por aborrecimentos. E muitas vezes a gente gostaria disso.
de ter na vida da gente só aquilo que nos traz benefício, de ter em nossas vidas só aquilo que nos dá prazer, de ter em nossa vida as pessoas sempre vivendo, convivendo conosco, fazendo tudo aquilo que a gente gostaria. A gente vive uma situação utópica de ser sempre satisfeito, de ser sempre atendido, de nós fazermos sempre o menor esforço para termos as coisas. A gente sonha com um mundo assim, de poucas atitudes, de pouco esforço, de pouco trabalho, e que a gente ganhe todos os prazeres da vida e todas as coisas boas da vida. E a gente vai vivendo assim o nosso dia a dia, e quando isso sai desse sonho, dessa utopia, a gente se incomoda, a gente se aborrece, a gente fica com raiva. Então nós temos que começar em primeiro lugar educando a nós mesmos. Mas quando é que começa essa educação para lidarmos com os aborrecimentos? Essa educação, na verdade, ela deveria começar o mais precoce possível. Nós, como espíritas, entendemos que essa educação vem ao longo de várias e várias encarnações. A cada vivência a gente vem aprendendo, a cada vivência a gente vem evoluindo, a cada vivência a gente vem se educando. E antes de adentrarmos essa encarnação atual, nós também nos preparamos para o nível de exigência e de provas que nós iríamos passar nessa vida. As missões que nós vamos desenvolver na vida. Seja a missão de pai, seja a missão de mãe, seja a missão de filho, seja a missão de irmão, seja a missão nas nossas inúmeras profissões, seja na missão agora, nesse momento, de um orador. Então nós estamos aí com inúmeras tarefas, inúmeras missões. E será que nós vamos ter facilidade em todas essas missões? Será que a missão de mãe é fácil e não traz aborrecimento? Será que a missão de pai é simples, que não vai nos trazer aborrecimentos? Será que nas nossas profissões a gente não vai se aborrecer? Pegando, por exemplo, a minha, que nessa encarnação atual é de ser um médico. Será que eu tenho que ir para a minha atividade de trabalho no dia a dia e achar que eu não vou me aborrecer? Será que eu estou enganado pensando que o paciente vai ter paciência? Vai saber esperar? Vai chegar tranquilamente, calmamente? Eu vou estar enganado. Porque eu não estou entendendo, em primeiro lugar, o que é paciente. Porque paciente não deriva de paciência. Paciente deriva de patos, que é doença, enfermidade. Então a pessoa que chega, ela não vai chegar com paciência, ela vai chegar com uma enfermidade. E eu tenho que assim entender para lidar da melhor forma possível. Isso não é fácil. Certa vez no consultório, eu me peguei com dificuldade de lidar com isso. E comecei a pensar, mas o que está acontecendo comigo? Eu tento manter a serenidade, eu tento manter a calma, eu tento falar da melhor forma possível. E o que acontece é que em algumas vezes eu não consigo isso. Eu comecei a analisar o meu trabalho. E comecei a ver que eu procuro ter uma organização, uma disciplina no meu trabalho, organizar horários para que não tenha um excesso de desgaste, para poder atender o melhor possível as pessoas. Mas o que eu me dei conta? Que às vezes, quando vinha uma carga a mais do que aquilo que eu havia agendado, que saiu da rotina, que exigia um estresse a mais, uma dedicação a mais, eu acabava me perdendo. Mas o que está acontecendo? Como é que eu vou entender isso, esse aborrecimento do meu cotidiano, para poder lidar melhor com isso? Conversei com minha secretária, falei como é que eu me sentia, conversamos nas coisas, a rotina do trabalho, e não tinha jeito. É alguém a mais que vai vir, é uma urgência a mais, é algo a mais que vai me exigir. Eu não posso perder a paciência, me aborrecer ou perder a calma com algo a mais que veio.
Então o que eu comecei a pensar? Em primeiro lugar, me educar. Segundo lugar, acreditar que não existe o acaso. Acreditar que se aquilo está acontecendo, precisava acontecer. E eu comecei a pensar assim, se esse ser humano veio, se está vindo uma carga a mais, eu tenho que saber lidar com isso. Deus está mandando. E eu tenho que entender que no final vai dar tudo certo. E comecei a observar que aquela agenda mais apertada, aquelas pessoas que vinham, no meio da tarde, no meio do dia, quando vê alguém que estava certo de vir, por algum motivo não vinha. Ou alguém desmarcava, e quando vê as coisas se ajeitavam, se organizavam, e sempre dava tudo certo, e a vida inteira estava dando tudo certo, só que eu não estava vendo. Eu só estava naquele momento angustiado, estressado, ansioso, porque eu achava que não ia dar certo. Então estava faltando em mim uma confiança. Fé. Entregar na mão de Deus. Então isso estava faltando. Então vem lidar com os aborrecimentos, vem dessa educação que a gente tem que se esforçar por fazer dentro da gente. É fácil isso? Não, não é fácil. É uma luta constante e de todo dia. Essa educação, além dessa preparação espiritual, ela também tem que vir dos pais para com os filhos. Dos pais poderem educar os pequeninos em dizendo, olha meu filho, olha minha filha, na vida tu não vai ter tudo que tu quer na hora que tu quer. E se a criança chorar, espernear, vai ter que conversar com ela e não dar tudo que ela quer na hora que quer, senão a gente vai perder esse jogo da educação dos sentimentos. E a criança vai ter que aprender a lidar com raiva, com agressividade, com sentimentos que são normais de vir até nós. Ah, se alguém não fez aquilo que eu queria, num determinado momento, eu posso me chatear com isso? Pode se chatear. A gente também não vai negar os nossos sentimentos. Porque se eu não estou bem com algo dentro de mim, se eu ficar acumulando, guardando, vai me causar mal. Eu vou sofrer, eu vou adoecer, a pressão vai subir, o coração vai acelerar, dores vão vir, então não adianta eu ficar com aquele sentimento mascarado, guardado dentro de mim. Não adianta também eu botar que nem uma criança, de uma forma infantil, uma contrariedade para fora através da agressividade. Quando eu xingo alguém, eu agrido alguém, eu jogo um copo no chão, eu atiro um prato na parede, eu jogo uma cadeira, não adianta. Eu vou estar sendo infantil em primeiro lugar. E eu vou estar simplesmente reagindo a uma contrariedade de uma maneira muito mal. De uma maneira agressiva. Então o que eu tenho que fazer com esse aborrecimento? Eu tenho que, em primeiro lugar, parar. Eu tenho que sentir, sim. E eu tenho que devolver isso ao meu irmão de uma forma que não seja doentia para mim e que seja construtiva para o meu irmão. Tem uma passagem de um livro que é do Jerônimo Mendonça, Um Gigante Deitado, que eu sugiro que todo mundo leia, porque é uma grande lição de vida. Uma lição de aceitação das coisas que aborrecem a vida de alguém. De grandiosidade, de grande elevação desse espírito, a maneira que ele viveu a vida dele. Então, uma certa passagem conta que o Jerônimo, para quem não conhece a história, o Jerônimo era um orador espírita, foi uma pessoa que fundou creches, centros espíritas, muito trabalhou no Brasil inteiro, palestrando. No entanto, ele era tetraplégico e cego. É como se estivesse aqui nesse momento palestrando com a sua cama. Adentrava a cama e ele palestrava na cama. Não nasceu assim, ele foi tendo perdas ao longo da sua vida. Mas nunca perdeu o amor pela vida.
O amor por si mesmo, o amor pelo próximo, o amor ao Cristo, o amor a Deus e a vontade de fazer algo de bom em prol da sua evolução e dos seus irmãos. E ele era alegre mesmo com tudo isso. E certa vez, com amigos, ele ainda não tinha perdido a visão, estava já numa cama, mas os amigos o levavam para tudo que era lugar. E certa vez o levaram a um cinema. Adentraram ele com aquela cama, deixaram pelo corredor a cama dele. E chega uma moça atrasada no cinema. Quem é que já chegou atrasado no cinema, né? Depois de já estar tudo escuro. A gente não enxerga um palmo na frente do nariz. E essa moça adentrou o cinema com tudo escuro, não enxergou a cama do Jerônimo que ali estava. E se bateu naquela cama. Imediatamente, vendo que era a cama do Jerônimo, ela começou a xingar colericamente dentro do cinema. E começou a dizer coisas do tipo: esse aleijado, que esse aleijado está até aqui no cinema? Onde eu vou, esse aleijado está. Eu vou no supermercado, o aleijado está no supermercado. Eu vou no shopping, o aleijado está no shopping. Tudo que eu... E o Jerônimo ouvindo aquilo ali. E começou a pensar: meu Deus do céu, o que essa moça está falando? Eu vou ter que falar alguma coisa, eu vou ter que me defender. Mas o que eu vou falar para ela? Que não seja ruim para mim e que ajude ela. E ela falando, porque onde eu vou, ele vai, onde eu vou, ele vai, onde eu... Até que ele disse assim, depois que ela parou: minha filha, como tu anda, né? O que ele ia dizer naquela hora, né? Teve que ironizar, brincar com aquela situação e, no fim, ela também relaxou, ela também conseguiu entender a situação. Então é mais ou menos isso, pessoal. A gente tem que fazer um entendimento do que não vai nos prejudicar. E de como nós vamos ajudar as pessoas que estão ali naquele momento de raiva, de cólera. Nós não podemos entrar nessa vibração, porque senão é adoecimento para nós. Se alguém é orgulhoso, é invejoso, está agindo contra nós, nós não vamos ganhar nada com isso se nós revidarmos. Nós vamos entrar na mesma vibração espiritual. Nós vamos entrar num adoecimento. Então a postura que a gente tem que ter é se posicionar, sim, conforme o Jerônimo se posicionou. Mas como um seguidor do Cristo, ele se posicionou com as melhores palavras possíveis. Assim como vocês riram aqui, aquele cinema era uma gargalhada só. Imagina a cena. Então nós temos maneiras de lidar com os aborrecimentos outros que não seja nos adoecendo e que não seja agredindo os outros. Com certeza isso que a moça ouviu trouxe num primeiro momento uma grande sensação de vergonha, de ridículo. Por como nós conversávamos há pouco no grupo de estudo, a gente estava estudando justamente sobre a cólera, capítulo 9, a cólera. Se a gente conseguisse se enxergar, botar um espelho na frente da gente quando a gente está num momento de cólera, a gente ia ter medo da gente mesmo. Nós íamos ter uma sensação de que bicho que nós somos. Como é que nós podemos ser agressivos desse jeito? Iríamos nos sentir ridículos, pequeninos. Então não é essa atitude. Claro que nós temos uma função, nós temos uma missão aqui, que também está na obra, que nós temos que nos manifestarmos contra agressões a terceiros, contra atitudes que a gente tenha que se posicionar. Sim. O Cristo nunca se omitiu. O Cristo sempre falou o que deveria ser falado. Sempre tomou atitudes que deveriam ser tomadas. Mas ele sempre escolheu as melhores palavras e os melhores momentos. Tem uma passagem do Cristo que fala de um momento
onde ele foi visitar seus amigos. Foi visitar Marta, Maria. E quando ele estava chegando à casa de Marta e de Maria, naquela época, né, pessoal, não tinha celular, então Jesus não pôde avisar, estou indo aí fazer uma visita. Então, quando elas se depararam, Jesus estava a alguns metros da casa. Vendo isso, a aproximação de Jesus, Marta começou a arrumar a casa. Estava desarrumada, e arrumava aqui, arrumava ali, saía de uma peça e ia para outra. E Maria ficou esperando Jesus chegar. Quando Jesus chegou, imediatamente Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. E Marta continuou trabalhando. No momento, Marta entra na sala e num rompante, ela diz para Jesus: Mestre, não vê o que está acontecendo? Enquanto eu estou aqui trabalhando, Maria está bem sentada. Mande que ela venha me ajudar. Aí Jesus, que já tinha visto o que estava acontecendo, mas que sempre esperava a hora certa e as melhores palavras, disse para Marta: Marta, Marta, sempre tens muitas coisas a fazer, mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Então, muitas vezes, pessoal, a gente se pega no nosso dia a dia, na nossa correria, sem se dar conta do que é importante. Qual é o verdadeiro valor das coisas? E a gente se engana botando valores em coisas que não são tão valorosas assim. E geralmente a gente coloca o valor nas coisas materiais. Porque eu tenho que comprar isso, porque eu tenho que adquirir aquilo, porque eu tenho que trabalhar, fazer, tem que render, correndo como escravos do materialismo. Escravos do tempo. Uma prisão que nós mesmos estamos nos colocando. E às vezes, escravos do materialismo e da falta de tempo, a gente começa a se aborrecer com a gente mesmo, porque não sobra tempo para as coisas mais importantes da vida. Que é dialogar, que é ouvir a nossa esposa, o nosso esposo, que é ter aquele tempo de, ao invés de se aborrecer com o filho ou com a filha, a gente poder educar com paciência, com amor, com firmeza, sim, mas não simplesmente perder a calma e bater e brigar, porque a gente não teve aquele tempo necessário para observar o que eu preciso fazer, como é que eu preciso agir, quando que eu devo agir, porque isso demanda todo um estudo, toda uma preparação para nós bem fazermos. Uma frase, então, que foi lida: esta dificuldade de existir, que se chama aborrecimento. Então nós vamos nos aborrecer, sim. Só que cada aborrecimento que vier, se a gente souber lidar bem, é um salto de evolução que nós vamos ter. Cada coisinha que nos exigir um estresse, se a gente souber administrar bem, a gente cresce, a gente evolui. Esse aprendizado, como que eu adquiro esse aprendizado? Educação dos pais, educação escolar, educação através de leituras que eduquem nossos sentimentos, leituras que nos ajudem a pensar na vida de uma forma diferente, leituras que nos ajudem a entender o que realmente tem valor na vida. Leituras que façam com que a gente entenda qual é o sentido da vida. Além disso, praticar. Praticar tudo isso que a gente estuda, tudo que a gente lê. Aqui na doutrina espírita, cada palestra que a gente ouve, cada livro espírita que a gente lê, cada coisa que a gente ouve no grupo de estudo, ir educando os nossos sentimentos para que nós cada vez mais
consigamos transitar melhor pelo mundo sem grandes aborrecimentos. E sim com compreensão. Por que o aborrecimento veio? É uma pergunta capital. Um aborrecimento ele pode estar vindo para eu aprender alguma coisa. O que eu tenho que aprender com essa situação difícil da minha vida? Qual é a virtude que eu tenho que desenvolver com esse aborrecimento? Eu preciso compreender? Eu preciso desenvolver indulgência? Eu preciso desenvolver a paciência? Eu preciso desenvolver a caridade? Eu preciso desenvolver o amor? Eu preciso ajudar a mim? O que eu tenho que aprender com esse aborrecimento que veio na minha vida? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Não simplesmente não querer o aborrecimento. Não, ele já veio, ele já está aí, não adianta. Eu tenho que crescer com ele. E em relação à pessoa que me traz o aborrecimento, quem é essa pessoa? Como que eu entendo isso? Como que eu lido com isso? Eu dou importância? Não dou importância? E eu tenho que ter algo também que é um amor próprio. Se eu me amo, se eu me conheço, se eu me aceito, se eu estou em paz com a minha consciência, com aquilo que eu penso e com aquilo que eu estou fazendo, se eu estou fazendo algo que em primeiro lugar eu estou fazendo para Deus, se alguém vier e criticar, não vai me aborrecer. Porque eu tenho a consciência do que eu estou fazendo. Daquilo que me deixa suave e leve dentro de mim, e aquilo que eu exponho para o mundo de uma maneira que o meu coração sabe o que eu estou fazendo. Então se alguém vem criticar, vem falar mal, para que se aborrecer? Deixe. Espere. O Cristo não agradou os homens. Tanto é que foi crucificado. E tinha virtudes de um ser, de uma perfeição relativa. Nós que estamos muito longe disso, é claro que nós não vamos agradar. Mas a gente tem que ter essa consciência de que a gente está fazendo o melhor. E não ficar com raiva com aquele que não nos compreende. Ou com aquele que nos critica. Deixa o tempo passar. Se nós estamos corretos, adequados no caminho que estamos escolhendo, o tempo vai dizer. Não precisa a gente querer provar para o outro, ou se vingar no outro, ou querer que toda a população saiba que eu aqui estou certo, o outro está errado. Deixa. O tempo se encarrega de tudo. Basta que nós também tenhamos a consciência daquilo que estamos fazendo. Não vamos perder a calma, nos aborrecer com quem ainda está escuro dentro de si, com quem por inveja vem caluniar. A gente tem que fazer sim, é entender essas pessoas, orar por elas, não entrar nesse jogo, aí sim mostrarmos que temos algo de cristão dentro de nós, algo de aprendizado que vai nos manter serenos. E como é que nós vamos desenvolver esse amor dentro de nós, essa segurança dentro de nós, essa confiança, esse alto amor que faz com que a gente se sinta bem conosco próprio? Porque para a gente não se aborrecer, a gente tem que estar muito firme, a gente tem que se amar muito. Primeiro a gente tem que entender que muitas vezes nós temos dentro de nós uma criança magoada. Às vezes temos dentro de nós uma criança com medo. Às vezes temos dentro de nós uma criança insegura. Às vezes temos dentro de nós uma criança que precisa de cuidados que de repente não teve lá na sua infância. Mas e aí? Nós crescemos. Crescemos. Mas essa criança está lá dentro ainda precisando de cuidados. Tem profissionais da saúde que podem ajudar uma pessoa a se cuidar melhor? A se amar, a tirar suas fobias, seus medos? Tem. Inúmeros. A ciência está aí. Psicólogos, psicólogas, o psiquiatra, o clínico, enfim, tem várias pessoas que podem ajudar a gente a fazer esse encontro conosco mesmo. Mas, nessa noite, para nós encerrarmos a nossa atividade, nós vamos fazer um pequeno exercício. Que é um exercício de nós
encontrarmos dentro de nós essa criança que está lá dentro. Vamos fazer esse exercício? Então nós vamos fazer assim. Primeiro, fechem os olhos. Agora vocês vão imaginar, peço também aos nossos telespectadores da internet que façam também nas suas casas. Fechem os olhos e se imaginem num teatro, num grande teatro. Você está sentado, de frente para o palco, olhando as cortinas que ainda estão fechadas. Você está esperando o espetáculo começar. E você está em paz consigo mesmo. Aos poucos, começam as imagens. Imagens da tua infância. Você começou a lembrar do primeiro professor, da primeira professora. Começou a lembrar dos colegas de sala de aula. Começou a lembrar dos amigos da rua, das brincadeiras alegres. Começou a lembrar da mamãe, do papai, da avó, que dava tanto carinho, tanto afago, tanto afeto, do avô. Começou a lembrar dos irmãos, dos primos. Todas essas imagens vieram. Agora, a luz diminuiu e ficou apenas um foco de luz que está direcionando lá para o palco. E você se levanta e vai caminhando em direção ao palco. Você está lá nos bastidores, atrás das cortinas. E lá você encontra a sua sombra interior. Nós vamos abrir essas cortinas. Nós vamos contar até 3 e vamos abrir a cortina. 1, 2, 3. Abrir a cortina e encontrar uma escuridão. Nada de luz, não tem luz. Meu Deus, cadê a luz? Tenham calma. Não se apavorem, pois vocês estão dentro de vocês mesmos. Nesse momento, comecem a ouvir a voz que está dentro de vocês. Várias vozes estão vindo na mente de vocês. E vocês começam a ouvir um choro. É um choro de criança. Uma criança que parece um choro assustado. Parece um choro de medo. É um choro que em você não lhe causa mais medo, mas causa uma vontade de você cuidar. E começa a se aproximar. Quem será que está chorando? E vocês vão chegando perto e conseguem ver que é você mesmo. Você vê aquela criança pequena, com os olhinhos assustados, o cabelo meio despenteado, que você nota que é uma criança que precisa de mais cuidados. Você vai se aproximando, mas vai com cuidado para não assustá-la. Aproxime-se, estenda a mão devagarinho, e agora a criança vai perdendo o medo e pega a mão de vocês. E você sente aquela mãozinha macia, aqueles dedinhos curtinhos, e você pega essa criança pela mão e vai levando até o palco. No palco, abre as cortinas e você vê, sentado na plateia, todas as pessoas que passaram pela vida de vocês. Pai, mãe, avós, irmãos, primos, amigos, estão todos na plateia. E agora, essas pessoas se levantam e começam a saudar essa criança. Em pé, aplaudindo essa criança. E nesse momento, essa criança
começa a se sentir amada e muito grata a você. E diz para você: eu te amo. Eu te amo do tamanho dos meus braços abertos. E aí você responde para a criança: eu também te amo do tamanho dos meus braços abertos. E a criança, querendo amar mais você, diz: eu te amo da ponta dos meus pés até a minha cabeça. E você responde para a criança: eu também te amo da ponta dos meus pés até a cabeça. E a criança começa a pular feliz e diz: eu te amo da altura dos meus pulos. E tu também começa a pular e diz: eu também te amo da altura dos meus pulos. E a criança agradecida te diz: eu te amo daqui até a lua. E começa a relaxar, começa a adormecer, e você vê a tua criança interior relaxada, deitada na cama. Aí, quando ela adormeceu, tu diz para a tua criança interior: eu te amo até a lua, ida e volta. Queridos irmãos, podem abrir os olhos. Espero que nesse momento vocês estejam se sentindo em paz, amados, porque é dessa forma que Deus nos ama. Nos cuidando, nos protegendo, nos envolvendo. E que nós consigamos, nesse momento, ficar em paz conosco mesmo e com todas as pessoas que passaram por nossas vidas e que ainda vão passar. Uma boa noite a todos, uma boa noite também a quem nos ouve pela Web TV. Que todos se sintam abraçados, amados por Cristo e por nosso Pai maior, que é Deus.